Olá, meus amores, como vocês estão? Estamos aqui de novo, agora de uma forma um pouquinho mais profissional, vamos dizer assim. Eu acho que muitos já viram vários vídeos armadores que eu fiz aí com meu celular, mas agora a gente vai falar muito seriamente desse projeto que a gente está começando, que é estar aqui com vocês, ao vivo, gravar algumas coisas legais, alguns tópicos, algumas entrevistas e alguma coisa que vai trazer conhecimento. Então, para quem está me assistindo pela primeira vez, para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Nakanishi. Hoje eu sou terapeuta holística, sou reikiana, sou mestra nessa área, também fiz uma extensão universitária na área do reiki e hoje, né, vou trabalhando aí, ensinando, auxiliando e ajudando as pessoas a chegarem também numa consciência na qual eu cheguei. Então, acho que antes de eu falar um pouquinho do que é o Reiki, eu preciso falar de como eu cheguei no Reiki, como eu cheguei a ter essa paixão pelo Reiki. Eu tenho vários outros cursos. Hoje eu sou formada em 35 cursos na área de terapia integrativa, mas o Reiki é minha paixão. É o meu amorzinho, é o meu queridinho, é algo que me fez ser e chegar aonde eu estou e ser quem eu sou hoje. Eu tive muita mudança na minha vida e muita mudança aqui dentro de mim. Eu acho que ainda eu estou mudando como pessoa e transformando e tendo consciência, porque não é errar que é o grande mal nosso, é não reconhecer o erro. Esse é o grande mal nosso, quando a gente não reconhece o nosso erro. Então, eu acho que saber reconhecer aquilo que você faz de errado e tentar consertar ou não errar novamente é a grande dádiva de qualquer ser humano em evolução. E por que nós estamos falando de evolução? Porque nós estamos aqui evoluindo. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Mas até chegar em todo esse processo, nós também vivemos, evoluímos como seres humanos, como pessoas, e assim nos transformamos em alguém ou em algo. E falar do Reiki é isso. O Reiki, ele me transformou demais e vem me transformando. Eu já fiz várias coisas na minha vida, muito mesmo. Um dia eu vou fazer uma palestra só falando sobre isso, mas não é o caso, né? Não quero sair do foco, mas o Reiki, ele fez muita transformação na minha vida, por isso que eu gosto muito do nível 2 do Reiki, porque ele é a transformação e eu me transformei muito. E me trouxe muita consciência, consciência dos meus erros, consciência dos meus defeitos, consciência daquilo que eu precisei saber falar não, aquilo que eu precisei saber falar sim, e aquilo que eu vi que eu não poderia ter feito daquela forma, ou eu poderia ter feito de outra forma. E assim ir corrigindo isso. Então eu, Simone, aprendi muito com o Reiki. E o Reiki me fez crescer muito também, profissionalmente falando. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, hoje todos eles são homens, mas quando eu conheci o Reiki há 20 anos atrás, meus filhos ainda eram crianças, né? Meu filho, há mais ou menos 18 anos atrás, que eu comecei realmente a trabalhar com Reiki, mas já faz 20 anos que eu sou formada no nível 1, e meu filho ainda era pequenininho ainda, e eu conheci o Reiki por um problema sério de depressão pós-parto. E meu filho tinha acabado de nascer, meu filho hoje vai fazer 21 anos, e esse mais novo, né? E todos eles eram ainda pequenos. Então, profissionalmente falando, trabalhei somente com Reiki, fui trabalhando, né, colocando outras técnicas terapêuticas junto, mas também o Reiki como base. Eu falo que o Reiki é a base da minha vida.
em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, dentro do meu bem-estar e também dentro do meu profissional, porque eu criei 3 filhos. Às vezes as perguntas dos meus alunos falam assim, Simone, dá para realmente sustentar uma família sendo terapeuta reikiano? Gente, dá. Eu sou separada, sou divorciada desde então. Nesses 18 anos eu sustento os meus 3 filhos, eu vivo realmente com as terapias integrativas e realmente eu vivo com o trabalho do Reiki. Então, sim, dá para se tornar um profissional. Mas não é fazer um cursinho básico, gente. Não é fazer um cursinho, vou lá, faço um cursinho de meia hora, 1 hora, né? Hoje a gente vê curso de internet que tem 3 horinhas e já fala que você é reikiano. Tá bom, você é reikiano, mas um terapeuta reikiano não se forma em um dia. Um terapeuta reikiano não se forma em um final de semana. Um terapeuta reikiano se forma com muito conhecimento, não só teórico, mas também prático. Então, a gente precisa de muito estudo para se tornar um bom terapeuta reikiano. Porque quando você é um bom terapeuta reikiano, você não precisa fazer divulgação do seu trabalho. O teu próprio cliente é a sua divulgação. Fazem 5 anos. Se vocês olharem nas redes sociais, vocês só vão ver divulgação dos cursos, mas é muito raro eu colocar uma divulgação de atendimentos meus, porque hoje os meus próprios clientes são os meus cartões de visita, porque eu me tornei uma boa profissional, uma boa terapeuta reikiana, porque não é só sensibilidade, mas é conhecimento, é coerência do que a gente está fazendo, é empenho e realmente estudo. Hoje eu ainda estudo e eu vou sempre estudar enquanto eu estiver fazendo essa profissão, porque não é só porque eu fiz um curso ou porque eu fiz uma faculdade que eu encerro o conhecimento, porque o conhecimento ele vai mudando, assim como também as pessoas mudam. E como vocês já viram, eu gosto de falar pra caramba, tá? Então, para mim não perder o foco, vamos voltar assim, para quem não conhece. O que é Reiki? Reiki é uma energia, então Rei, energia cósmica, canalizada através das mãos, energia que vem do universo. Ki, energia que está dentro de nós, que flui em todos os seres vivos e faz com que nós nos tornamos seres, né, fortes, que tenhamos saúde, vontade, porque para a gente viver não é só o alimento físico, mas também a energia que flui dentro de nós. E como hoje em dia, né, nesse século, a gente deu um salto quântico, né, do século XX para o século XXI, assim, gigantesco. E esse salto quântico que nós demos, principalmente o avanço da tecnologia e da gente querer buscar mais e mais e mais, a gente está consumindo muito mais energia. Então o Reiki, ele traz essa canalização. Então nós canalizamos essa energia e colocamos dentro dos nossos pontos de energia, aonde vai fazer essa somatização. Então vai trabalhar com fortalecimento do nosso organismo. É como se a gente recarregasse a nossa bateria, assim como o nosso carro, né? A bateria fica fraca, você vai lá e dá uma carga na bateria. Assim é a nossa energia aqui. Nós precisamos receber uma quantidade, né, de recarga nessa bateria. Então, o Reiki é uma técnica que foi, né, difundida no Japão, isso já faz 100 anos, e esse japonês, né, Dr. Mikao Usui, ele desenvolveu essa técnica no intuito de trazer bem-estar e não é nem também confiança, porque quando a gente
perde a nossa energia é quando a gente perde a confiança, quando a gente não consegue ter força, a gente não consegue ter coragem, ânimo para seguir o caminho. Então, quando a gente está cansado, exaurido, então essa técnica, ela ajuda a trazer esse fortalecimento, esse conhecimento do um todo, porque nós não somos só físico e também não somos só espírito, nós somos o todo. Nós somos corpo, somos mente, somos emoções, somos espírito. Então, com isso, a gente precisa buscar se fortalecer, né? Não só dentro de uma atividade física, uma dieta física, né? um bom alimento, mas também trabalhar a nossa energia, também renovar a nossa energia. Então, o Reiki, ele vai trazer essa renovação, vai trazer esse fortalecimento. Hoje, o Reiki, ele é reconhecido pela ONU, pela OMS e também aqui no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Hoje nós temos terapeutas reikianos, é reconhecido no Ministério do Trabalho como profissão isolada. E hoje nós temos reikianos, profissionais, terapeutas reikianos, né, nos hospitais, nas grandes cidades, como por exemplo no Einstein, no Hospital das Clínicas em São Paulo e vários outros hospitais. Eu falo mais do estado de São Paulo, porque eu sou aqui de Bauru, que é o estado de São Paulo, mas existem outros terapeutas reikianos, né, formados em outros estados que já atuam como terapeutas e como profissionais dentro da área da saúde e em hospitais. Então, a gente vê que o Reiki, ele vai trazer um auxílio. E aí a gente fala assim, aonde que o Reiki atua? Basicamente, resumidamente, no nosso sistema imunológico. Nós temos no nosso sistema imunológico que é os nossos soldadinhos. Ele é o que defende o nosso organismo de vírus, bactérias e de tudo aquilo que nós ingerimos e de tudo aquilo também que nós produzimos, porque nós também produzimos doenças. E de que forma? Através dos nossos pensamentos. Quando nós pensamos demais negativamente, quando nós sentimos muita negatividade, nós desenvolvemos doenças, desenvolvemos células doentes. Assim nasce o câncer. Então, nós também enfraquecemos o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa por conta dos nossos sentimentos e pensamentos. E o que é um sentimento, por exemplo? Uma falta de confiança é um sentimento, uma raiva, né? Uma frustração, um medo, um cansaço, um estresse, que está no auge hoje, a ansiedade, por exemplo, ela é sentimento. Então, tudo isso faz com que o nosso sistema imunológico perca força. E aí ele não consegue defender. Aí ele tem que fazer a sua defesa de forma mais conclusiva, vamos dizer assim. Então, ele vai criar alguns obstáculos para fazer a gente acordar e falar assim, presta atenção que você está judiando do meu corpo com esse sentimento, com essa emoção. Presta atenção que você está judiando de mim com esse tipo de pensamento negativo e pessimista na qual você se encontra. Então, teve uma pessoa essa semana me falou assim, né? Simone, mas assim, olha, eu tenho como conseguir me manter esse mês. E eu tenho como fazer tudo esse mês. Mas e setembro? Como que vai ser? E se não aparecer nenhum trabalho? E se não aparecer nenhum cliente? Aí eu falei, para com tudo se. Chega do se. Vamos lá, olha. Fazem 18 anos, eu falei para a pessoa, que eu crio os meus filhos sozinha.
Imagine se todo dia eu ficasse perguntando assim, e se amanhã eu não tiver nenhum cliente para atender com reiki? E se amanhã eu não tiver nenhum cliente para atender? Talvez eu não teria criado os meus 3 filhos. Então, nós precisamos saber, sim, ter coerência, administração, mas também saber ter confiança, buscar força, vontade e pensamentos positivos. Quando eu envio pensamento positivo para minha célula, eu estou com dor, calma que vai melhorar. Eu estou assim, calma que vai melhorar. Eu estou super cansada, calma, vamos lá fazer um reiki. Né? Agora esse senhorzinho já faleceu, mas ele morava em Salvador. E ele vinha uma vez por ano aqui ser atendido também, mas ele vinha visitar um parente dele. E aí ele me ligava já 1, 2 semanas antes e falava assim, Simone, já marca 2 horas porque eu preciso recarregar minha bateria. E aí ele falava assim, eu venho, faço minhas 2 horas de sessão, depois eu já volto renovado e a minha bateria reiki dura o ano inteiro, porque aí eu vou pensando positivo e ela vai se mantendo. Então, cada um de nós buscamos as técnicas, né, terapêuticas, estou falando do reiki porque esse é o tema, né, dessa palestra, desse trabalho que nós vamos começar a fazer. Então, a gente vai mais para ele. Mas a gente vai buscar esse fortalecimento. Então, o reiki ele vai atuar fortalecendo o nosso sistema imunológico, vai ajudar a gente a fazer uma purificação através do sistema linfático de toda a densidade que está dentro de nós, de toda a energia ruim e fluxo de energia ruim, como por exemplo uma toxina alimentar, uma toxina de medicamento ou alguma coisa que eu ali ingeri. E também vai ajudar a mandar um comando melhor para as minhas glândulas que vai trabalhar com os meus 7 principais chakras. Então, o meu sistema endócrino vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais fortalecido, com mais empenho e assim centralizando o meu sistema nervoso central. Então, a gente pode falar que o reiki, ele atua no todo da minha estrutura, corpo, mente e espírito. E aí, quem pode fazer o curso de reiki? Qualquer pessoa. A partir dos 8 anos de idade, que é quando o indivíduo já está fazendo a leitura, a gente tem aqui, né, no espaço, a gente tem curso para crianças de 8 a 12 anos, para adolescentes de 12 a 15 anos, né, especificamente, mas para eles se auto-aplicar, aplicar nas plantinhas, nos animais, mas também depois as formações básicas de nível 1, 2 e 3, para as pessoas se auto-aplicar, se transformar, mudar um pouco a consciência daquilo que está hoje, auxiliando. O reiki, ele é uma ferramenta, é algo que vai trazer uma base. O que é a base de uma casa? É uma estrutura. Depois vai vir as paredes, vai vir todo o restante da construção da casa. Mas existe o alicerce, existe a base. Então, eu falo que o reiki é essa base, independentemente do que cada pessoa faz da vida. Pode ser um cozinheiro, pode ser um profissional da área da saúde, pode ser um jardineiro, pode ser uma dona de casa, qualquer pessoa pode fazer o curso de reiki. Lembrando sempre, coerência na hora de buscar os cursos, né? Saber se realmente você vai ter um conhecimento e um bom conhecimento para você colocar em prática. Porque eu vejo pessoas me procurando, alunos que chegam até mim e falam, eu fiz um curso, né, assim, mas não aprendi isso, eu não sei, não funcionou. Por que não funcionou? Porque talvez não foi ensinado corretamente.
Então, a gente precisa realmente buscar, né, o que é a grade do curso, como funciona, de que forma é dado, né, quem é o mestre que está nos dando o curso e assim por diante, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho da pós em Reiki, que na verdade é o que a nossa intenção dessa gravação, né, e de falar um pouquinho sobre vocês. O que é a pós em Reiki? Toda vez que eu dava os cursos, né, formava os alunos no nível 1, 2 e 3, o Reiki, ele tem esses níveis, tá? Nível 1, o despertar da nossa consciência, nível 2, a transformação do nosso ser e nível 3, essa realização. E aí, para quem quer ensinar outras pessoas, né, faz o nível 4, o nível 3B, né, muitas pessoas falam 3A, 3B, então o nível 3B, o mestrado. Mas, como mestra, eu fui vendo que meus alunos chegavam no nível 2, e aí, como foi? Aplicou? Ah, só me apliquei, tá. Aí chegava no nível 3, e aí, como foi, né, para vocês? Se aplicou? Aplicou na outra pessoa, no seu amigo, na sua família? Ai, não estou me sentindo seguro ainda. Não estou aplicando em ninguém. Faz o 3. Aí passava um tempinho, né? Montava um grupinho de estudo. E aí, pessoal, vocês estão aplicando? Ai, não estamos me sentindo seguro. Ai, eu não tenho segurança de aplicar. Ai, eu não tenho confiança. E aí veio a ideia, isso foi em 2018, que foi quando nós lançamos a nossa primeira pós em Reiki, e da gente trazer um conhecimento prático. E o que é esse conhecimento prático? A gente praticar, né, de uma forma com tutoria, com ali olhando, ensinando, mudando a mãozinha de posição, e realmente fazendo a pessoa saber o que estava fazendo. Então surgiu a ideia da pós-Reiki. O que é pós em Reiki? É um curso que hoje tem a duração de 10 meses, aonde nós ensinamos uma teoria mais ampla, trabalhando parte física. Então, a gente vai falar, hoje, isso foi um trabalho meu, tá, gente? Ao longo nesses anos, fazem 18 anos que eu trabalho com Reiki, e eu já atendi mais de 25 mil atendimentos. Eu já fiz mais de 25 mil atendimentos. E nesse tempo todo, eu fui desenvolvendo, aperfeiçoando, estudando, buscando técnicas e posições dentro do Reiki. Então, além das 15 posições que todos, né, as pessoas conhecem dentro do base, hoje nós temos aqui no espaço, nós trabalhamos, né, com os nossos projetos, tanto aqui no Jardim Botânico de Bauru, como também no Hospital Amaral Carvalho, também, né, que nós temos um projeto com eles. A gente faz, né, aplicamos 50 posições do Reiki. Então, nessa pós, eu vou falar dentro dessa teoria, dessas 50 posições. Para que cada uma serve? Para que é utilizado dentro da parte física, né? Então, o que aquela posição vai ajudar, né, aquele indivíduo, naquela parte física, tanto na parte neuropsicológica, então o que vai ajudar nos pensamentos e sentimentos daquela pessoa, e na parte da linguagem do corpo, o que aquela posição está querendo dizer em relação àquela pessoa, né? De que forma aquela pessoa trabalha, né? Por exemplo, a gente tem lá a posição do baço, tá? Então a posição do baço vai ajudar a pessoa a sanar os problemas ali da região do baço, mas também trazer confiança, trazer menos preocupação, trazer purificação de todo o estresse e tensão que a pessoa vivencia, da agitação e de pensamentos mais saudáveis. Então, isso é só
pouquinho do que é essa posição. Então, a gente vai falar nessa pós em Reiki sobre essas posições dentro, né, dessas três formas de conduzir aquela posição e também aplicar o Reiki. Então, nós trazemos, a gente tem pessoas, né, que são inscritas no nosso projeto e as pessoas vêm e aí nós vamos fazer uma ficha de anamnese, vamos estudar o caso daquela pessoa e assim desenvolver um trabalho, né, com aquela pessoa. São, no mínimo, 20 sessões que a gente faz durante todo o trabalho de pós. Tá? Às vezes a gente consegue até fazer mais. E não só em pessoas, mas também em animais. Então a gente fala um pouquinho de anatomia de animal, fala um pouquinho dos chakras dele e assim desenvolve também um trabalho, os animaizinhos vêm até aqui e a gente faz um trabalho neles, ajudando e auxiliando. E aí é um curso que tem uma duração de 10 meses, tá? E nós vamos ter aí, depois a gente vai falar sobre, né, as próximas datas, as próximas turmas. Então, nós vamos ter de forma semipresencial, que as pessoas vão vir até aqui o espaço, né, até aqui o instituto, e também de forma online. E quem pode fazer a pós em Reiki? Todos os reikianos formados em nível 1, 2 e que estejam para cursar o nível 3 ou que já sejam reikianos nível 3A. Não precisa ser 3B e também não precisa ser mestre em reiki, mas precisa ter pelo menos nível 1, 2 e aí para cursar o nível 3 também. Né? Se caso tiver, a gente faz, já inicia no nível 3, para aí também ter, né, a aptidão de estar fazendo a pós em Reiki, tá? E nós vamos fazer, né, o que nós ensinamos? Além da parte física, né, da parte prática presencial, a gente também ensina como fazer, né, um trabalho de Reiki à distância, como fazer um envio de Reiki à distância, como tratar uma pessoa à distância, tá? E como funciona todo esse trabalho que nós podemos fazer aí dentro de um todo, não só em pessoas, mas animais. A gente tem um projeto aqui, que hoje a gente acho que deve ter uns 20 e poucos animais, que é feito um atendimento neles à distância. Então, a gente faz todo esse ensino. Então, é um complemento, né? Quando a gente fala em pós, significa um avanço do conhecimento dentro da base que se já tem. Então, a gente faz uma amplitude de tudo isso. E aí, eu vou deixar aí para vocês, né? Depois, os nossos contatos, telefone, Insta e tudo aí, os nossos meios aí das redes sociais para vocês entrarem aí e sanando mais aí a dúvida de vocês e buscando mais informações. E agora, para complementar, né, com tudo isso que eu falei, eu vou convidar uma aluna que foi formada por nós aqui e fez a pós em Reiki, inclusive tirou nota 10 nos 2 TCC dela, e que vai estar aí dando aí uma palavrinha, né, o que foi o Reiki para ela, na vida dela, e também como foi fazer a pós em Reiki, o que trouxe de complemento para ela. Então, nós vamos aí receber agora, né, a Mayra. Olá, meus amores, tudo bem? Bom, a gente já está descontraindo aqui. Eu sei que vocês vão ver um cenário totalmente diferente, mas a gente teve um imprevisto aí e a gente vai agora dar sequência na nossa entrevista com a Mayra. Eu acho que isso foi bem oportuno, porque eu acho que as coisas acontecem por algum motivo. Eu acho que eu fiquei refletindo sobre, né, tentar montar um mesmo cenário, tal, para a gente poder dar sequência na gravação. Eu acho que tudo acontece na vida da gente para que a gente veja que, às vezes, não dá para fazer de novo. E, às vezes, não dá para corrigir. Às vezes,
a gente precisa começar do início. E o início, às vezes, não adianta querer fazer igual, porque vai ser diferente. Às vezes o dia é diferente, às vezes a gente quer fazer uma coisa com uma pessoa, ou a gente quer fazer um trabalho, ou a gente quer cuidar, né, de algo em nós, e a gente quer fazer igual a gente fez ontem, mas o ontem passou. O hoje é diferente, hoje é um novo dia, e precisa ser o que está dentro daquele dia. Então não adianta a gente querer fazer igual nós fizemos ontem. A gente precisa fazer o que dá para ser feito hoje, agora. Então, a gente sempre fala que às vezes a gente precisa parar de se culpar tanto, de querer corrigir o erro do passado. Porque o hoje é o presente. E o hoje é o dia que a gente precisa fazer o que se faz necessário. Então, nós estamos aqui hoje, mas o que passou ontem foi ontem, e hoje nós vamos dar sequência aí nesse trabalho, né? E que nós estamos fazendo aí para falar um pouquinho sobre o Reiki e falar um pouquinho sobre a pós em Reiki. E para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, nota 10, foi aí na nossa pós, e que vai falar um pouquinho aí de como foi a trajetória dela e até chegar aqui nesse período que ela começou a conhecer o Reiki, e também como foi fazer a pós, né? Qual foi a importância dela seguir aí com a pós. E eu falo assim que a Mayra é uma pupila que foi assim, me deu muito orgulho, porque eu conheço ela já faz um tempinho. Eu vi o tanto, né, como ela começou e o tanto que ela mudou hoje. Então, por isso que eu a convidei como minha primeira entrevistada, né, dentro da nossa primeira gravação aí, desse primeiro lançamento, porque eu acho que a história dela, ela não vai dar tempo de contar tudo, mas a história dela, dentro aí da trajetória do Reiki, foi uma história muito bonita, e eu vejo que isso a gente pode aí agradecer ao universo por nos ajudar a transformar, né? Então, eu vi a transformação que a Mayra teve e aonde ela se encontra hoje, e vendo ela ajudando outras pessoas também a se transformar, dia após dia, olhando sempre para o presente, caminhando para o futuro. E o passado, a gente vai deixando de lado. Perdoa aquilo que precisa, joga fora o que é necessário e traz somente o que é importante como aprendizado. E assim, nós estamos aqui novamente. Então, agora, novamente, seja bem-vinda, Mayra. Gratidão. Ao nosso estúdio. Seja bem-vinda aqui. Gratidão pela oportunidade de estar aí passando para a gente algumas palavrinhas. Então, vou dar uma palavra a você. Me fala aí, conta aí para nós um pouquinho aí de como foi a sua trajetória, né? O que você trabalha, como foi a entrar no Reiki, vamos dizer assim. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra estar ao seu lado, porque você é minha mestra. E receber um elogio seu é sempre muito bom. Fico muito feliz de sempre estar aplicando tudo que você me ensinou. E tenho muita gratidão a você, né? Porque o meu despertar, ele começou com o Reiki e o universo usou você como instrumento para isso. Então, eu sou muito grata a você sempre, né? E você sabe disso. Gratidão por ter me convidado e por estar aqui ao seu lado. É sempre um prazer. Bom, eu fiz faculdade de Direito. Eu sou da área jurídica, trabalho no Ministério Público aqui em Bauru. E eu conheci o Reiki como uma terapia para me acalmar quando eu fazia provas, né? Eu sempre estudei para concurso. E aí isso foi em 2015. Foi uma manicure nossa em comum que indicou. E aí eu vim como cliente sua.
E como eu era extremamente rígida e irracional, o reiki demorou um pouco para fazer efeito em mim, né? Mas assim, acho que inconscientemente eu já estava sentindo. Mas passou mais ou menos um ano já que eu vim aqui nas sessões, aí eu comecei a perceber várias mudanças. Primeiramente, mudanças na parte emocional, né? Realmente me sentia mais tranquila, me sentia mais calma, menos ansiosa, que era o que mais me incomodava. E aí eu resolvi estudar o reiki. Eu queria entender o que era essa técnica, né, que estava me mudando, já que eu já estava percebendo. Aí, alguns anos depois, em 2018, eu comecei a fazer os cursos de reiki. Fiz nível 1, nível 2, que para mim, assim, foi o nível que eu mais gostei. Eu acho que foi o nível da chavinha, né, que você sempre fala que tem um nível que liga a chavinha. Para mim foi o nível 2. Fiz o nível 3, mas tinha aquela... Aí não tinha nenhuma firmeza para atender, né? Tinha teoria, fazia autoaplicação e só ficava em mim, assim, era extremamente limitado. E aí veio o seu projeto, que foi a pós. Eu entrei na segunda turma, né? Na primeira turma acabei não conseguindo, mas acabei não conseguindo dar continuidade porque era a época que eu estava estudando bastante para concurso. E a minha turma teve um diferencial, né? Porque a minha pós começou em fevereiro de 2020 e logo depois já veio a pandemia. Aí você começou com as aulas online, que na época nem se falava muito, né? Então, no começo, assim, da pós, era algo... A gente não sentia muita diferença, assim, porque estava ainda tudo muito no teórico, né? Estava na pandemia e as aulas eram online e tal. Mas depois que a pandemia foi amenizando e a gente começou a ter as aulas presenciais, aí realmente eu senti os efeitos da pós, porque você dava a teoria e sempre no final daquela aula você pegava os alunos e levava para a maca para a gente fazer a prática. Então isso eu acho que foi de uma absorção muito rápida, assim, e você vai ganhando confiança. Então eu acho que o grande diferencial da pós foi esse, assim, você aprender a teoria e já praticar. E também atender as pessoas, porque existem cadastros, né, de pessoa na pós que a gente acabava atendendo. Então, isso te dá um grande respaldo. E sempre sob a sua supervisão. Porque eu, como sempre fui muito racional, eu era muito atrelada ao papel, às posições. Eu não conseguia ainda desenvolver por mim mesma a sensibilidade, o sexto sentido, né, que você fala. Eu não tinha ainda essa desenvoltura, então eu ficava muito presa ao papel. E eu lembro que eu tinha muito medo de errar, né? Porque acabava sendo algo muito sério, estava lidando com um ser humano. Então esse medo me bloqueava muito. E eu acho que a sua supervisão e o atender foi me soltando de forma tal que a partir daí eu consegui desenvolver essa sensibilidade maior, essa intuição, e hoje em dia eu acabo nem me prendendo ao papel, atendo tranquilamente, mas acho que no início eu dei bastante trabalho, porque eu era bem travada, assim, mas eu acho que a sua supervisão na pós e a prática, isso foi o essencial, assim, para eu atender da forma como eu atendo hoje. Muito bem. A gente vê, né, como eu falei atrás, a gente vê muito a importância das pessoas fazerem a prática daquilo que se aprende teoricamente falando. E durante, né, todo o período da pós, né, hoje em dia a pós está em 10 meses, que a gente aumentou a carga horária, mas na época, né, que a Mayra fez, era quase 1 ano e 2 meses. Então a gente fazia atendimentos, né, geralmente eram 7, 8, 10 clientes, né, na pós nós não falamos pacientes, falamos clientes, e dentro do reiki. E isso é muito legal, porque as pessoas, cada
pessoa que era atendida, né, era uma pessoa diferente, era um caso diferente, um tratamento diferente. E isso eu acho que vai, né, sendo supervisionado, vai pegando, vai dando confiança para o aluno, né? E hoje, Mayra, você já faz atendimentos, né? Você já Sim, tem a sua cartela de clientes e sim, tal. E hoje você se sente segura depois da pós? sim, Você acha que a pós te trouxe essa confiança, essa segurança para fazer atendimentos? sim. O que me deu segurança para atender, com certeza, foi a pós. Porque antes da pós, eu não tinha nenhuma experiência. Eu fazia autoaplicação só. Mas a pós, a partir do momento que você vai atendendo, daí a gente, tanto pessoas quanto animais, né? Que a gente também fazia atendimento nos animais aos sábados. E a partir do momento que você vai atendendo, aí depois terminava os atendimentos também, você ainda se reunia com a gente tirava dúvidas. Acho que isso foi um respaldo muito grande. E logo quando a minha pós estava terminando, a minha pós foi até abril de 2021, né, que se estendeu um pouco mais por causa da pandemia. Aí uma das salas aqui da clínica estava para alugar, e acabei tendo muita sorte e aluguei as salas. E os clientes foram aparecendo e hoje eu atendo com muita segurança. Passei pelo projeto Reiki também, que é uma grande ferramenta. A gente atende casos bem difíceis e complexos lá, mas o início de tudo, com certeza, foi a pós. E a sua supervisão é algo que, assim, se me destravou, eu acho que destrava qualquer pessoa, porque eu era aquela pessoa extremamente racional, que tinha que ter uma folhinha do lado, se não tivesse, eu não conseguia atender. Não é verdade? A gente até brinca, tem aos cursos aqui, às vezes o pessoal fala assim, ah, vai ter um curso novo, a Mayra vai estar? Vai, vixe, então vai levar vai O ser dobro. mais que 7 horas, não vai ser. Esses dias a gente estava falando Eu faço disso, muita né? pergunta, né? A Mayra, ela é bem empenhada, então ela faz bastante pergunta, então imagina na pós o quanto de pergunta ela não fazia e de dúvida ela tinha. Então isso é muito legal, mas isso faz parte, né? A gente fala que a pós, ela é um aprimoramento do conhecimento que se já tem, né? Então, é um aperfeiçoamento daquilo, né? Então, você vai se aperfeiçoar no conhecimento. E isso é muito gratificante para quando você vê o depois, né? E o depois, né? Hoje, eu sei que fazem já 2 anos, né? Que você se formou. E não sei se você se lembra, mas e o momento de dificuldade? O que foi ali? Na pós, Foi o atendimento, foi teoria dá ou foi o os trabalhos do final, os TCC? TCCs, os TCCs foram os mais difíceis, assim. Mas foram excelentes, assim. Depois que a pós termina, você olha e fala, nossa, ainda bem que a dificuldade foi lá na pós e não hoje, porque às vezes o curso que você faz é fácil e depois você não sai preparado. Então, eu prefiro que o curso seja muito mais difícil e exija muito de você, porque aí quando você sai, você está capacitado para atender, certo? Sim. Então, os TCCs na minha pós, não sei como que está hoje, mas na minha pós eram 40 questões, né, que a gente tinha que responder, era um trabalho escrito que a gente tinha que te apresentar, e um atendimento que a gente tinha que fazer, um estudo de casos, que no mínimo você exigia 10 atendimentos. E depois, no dia, em um dia previamente agendado, a gente entregava o trabalho escrito e também tinha que fazer a apresentação desse estudo de caso. E eu tive, acho que não só eu, né, mas porque ali você orientava quando você via que a gente poderia fazer alguma coisa errada. Porque assim, muitas pessoas elas acham que o reiki você intui aonde a pessoa, a pessoa deitou na maca, você intui ali, vai lá e aplica o reiki. E eu, por exemplo, que era uma pessoa extremamente racional e que não tinha esse desenvolvimento de intuição, de percepção, eu não conseguiria deslanchar num tipo de estudo dessa forma. Para mim, não serviria. Não estou falando que está errado, mas seria algo que para mim não serviria. Então, eu precisava realmente estudar as posições a fundo
E esse foi todo um diferencial, assim. E no estudo de caso, você deixava a gente agir. E você iria avaliar o que a gente foi fazendo já como terapeutas, o que a gente fez, a gente apresentaria para você no dia e você daria a sua nota. Você só interferia, assim, quando você via, ó, você não acha, às vezes a gente poderia estar indo para um lado muito errado e falava, não, você não acha melhor fazer isso, mas o estudo de casos, em nenhum momento você impunha. Foi a primeira aplicação mesmo como terapeuta. E depois, no final, a gente explanava aqui para você e você dava a nota. Graças a Deus, consegui tirar 10. E nas questões também, mas assim, eu acho que a gente mexe com uma outra alma, né? Com outro ser. E o Reiki, ele possui ferramentas que, dependendo se você pega uma pessoa em crise ou uma pessoa que está passando por uma situação difícil, você pode até piorar aquela situação. Então, a partir do momento que você está tocando num outro ser humano, tem que ter muita seriedade, né? Hoje em dia, eu consigo não ficar tão presa ao protocolo, porque tenho bastante prática, graças aos seus ensinamentos consegui desenvolver percepção, sensibilidade, mas eu acho que muitas pessoas talvez não deslanche, porque precisam, às vezes, desse regramento, desse enquadramento que você dá mais formal e que é extremamente necessário e importante. Na verdade, eu falo que a gente precisa ser os dois lados, né? A gente precisa ter intuição, percepção, tanto que na pós a gente ajuda a desenvolver isso. Foi lá que eu desenvolvi. Mas a gente também tem que ter o conhecimento. Porque, assim, como que eu posso tocar uma pessoa, como eu posso cuidar de uma pessoa sem conhecer o corpo dela, sem conhecer as posições adequadas para trabalhar, né, certas limitações ou certos problemas, seja emocionais ou físicos ou mentais, que aquele indivíduo está passando. Então, eu preciso sim ter um conhecimento específico, né, tanto que na pós a gente trabalha aí com 50 posições do Reiki e falamos, né, desenvolvemos toda uma teoria em cima de todas elas e nas aplicações também, o porquê cada pessoa, então é feito, né, uma anamnese aí para a gente saber o que nós vamos trabalhar, né, de acordo com cada caso, quais os tipos de símbolos nós vamos usar, se vamos fazer, né, uma cura psíquica ou não, se vamos trabalhar com um processo mental ou não. Então, tudo isso tem que se ter, sim, né, o conhecimento. E quando a gente encerra, né, com o TCC, é para o aluno se sentir seguro de que ele está pronto para realmente entrar no ramo de trabalho como terapeuta reikiano, né, fazendo parte aí dos projetos, como a Mayra falou, a gente tem o projeto Reiki Bauru, né, que nós estamos aqui em Bauru, e a gente faz trabalho com o hospital, fazemos trabalho com o Hospital de Câncer, fazemos trabalho com um projeto aqui, né, no Jardim Botânico, temos um projeto aqui também no espaço, onde a gente também atende pessoas que não podem ter um valor, né, pagar um valor de clínica. Então, tudo isso são formas da gente ir desenvolvendo e trabalhando e se preparando realmente para se tornar um bom terapeuta. Porque um bom terapeuta é aquele que realmente faz com consciência, né? Não só intuição e não só conhecimento, mas que casa os dois, que aí se faz o equilíbrio. Sim, né? Exatamente. E aí, se for para você deixar aí algum recadinho aí para o pessoal que está pretendendo fazer a pós em Reiki, o que você deixaria aí de recadinho? Super recomendo, né? Eu acho que realmente foi para quem pretende entrar no mercado de trabalho como terapeuta reikiano ou agregar o Reiki às técnicas que usa, a pós é extremamente enriquecedora e extremamente necessária. Assim, é um curso que é único, né? A criação é sua. E é um divisor de águas. Tanto é que não sou só eu, né? Nós temos várias meninas e meninos que fizeram a pós e que hoje atendem graças à pós. Você sai com muita confiança, assim, que eu acho que é o
o fator primordial. E também tem toda a sua assistência, né? Mesmo depois de formada, a Simone sempre está à disposição também para tirar as nossas dúvidas. Geralmente depois que faz a pós em Reiki, a gente tem um grupo, que é um grupo de estudo, e é onde, né, mensalmente eu dou um estudo sobre o Reiki dentro de processos de saúde, de processos neuropsicológicos, neuropsíquicos e tudo aquilo que está, né, uma depressão, um pânico, problema de câncer, né? Nós estamos falando agora sobre vício, estamos falando sobre obesidade, que é uma coisa bem legal que está sendo desenvolvido nesse estudo. Então, eu acho que a gente nunca para de estudar, né? Eu sou reikiana, já vai fazer 20 anos, e eu nunca parei de estudar o Reiki. Eu falo que eu sou terapeuta holística, tem várias outras coisas, mas o Reiki é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, é o que eu amo fazer. Eu acho que é o que transforma, pois ele me transformou. Eu sei que transformou a Mayra também. Eu sei que irá transformar quem está aí nos ouvindo e também já transformou muita gente aí pelo mundo afora. E é isso. Eu agradeço muito. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Pela oportunidade de você estar aí fazendo esse feedback com a gente, passando um pouquinho aí do seu conhecimento, né? Da sua história também. Estou à disposição para o que precisar. Mesmo. Eu que agradeço. E é isso, meninos. A gente vai deixar aí, tá? O nosso contato, o link da nossa página, do nosso Instagram, para vocês acessarem. Quem quiser fazer, tem uma pós semipresencial que começa agora, dia 17 de agosto, tá? De 2023. E nós vamos estar fazendo semipresencial. Então, nós vamos fazer um dia só online com as teorias e depois nós vamos fazer aí um sábado todo com a aula prática, né? Tanto nas pessoas como também nos animais. E em outubro vamos estar lançando a pós 100% online, tá? Com uma didática bem diferente, vai ser uma didática bem interessante aí que a gente está preparando, que eu acho que vai dar para todos realmente praticar e ser aí assessorado, né, por mim dentro das vossas práticas. Então, aguardem aí, seguem aí nosso canal, curtem aí a página, para vocês acompanharem tudo aí que é feito, não só após, mas também os outros cursos e os nossos projetos, as nossas palestras, as nossas entrevistas, e aí vem muita coisa boa por aí. Agradeço de coração a oportunidade de estar falando com vocês, agradeço de coração estar começando, né, esse projeto, eu acho que foi um grande salto para mim, porque eu gosto muito disso aqui, ó, do presencial, mas a gente tem que alcançar mais pessoas, né? O presencial não dá para trazer, né, o pessoal lá do Japão que está nos escutando, que tem gente que segue nós lá, o pessoal lá de São Paulo, né? Hoje eu tive a oportunidade de uma pessoa me mandar uma mensagem, falar, eu gostei, entrei no site de vocês, gostei, sou aqui de Goiânia, me passa o link do Instagram de vocês para mim curtir e começar a seguir vocês no Instagram. Então, isso é muito legal, né? É bom a gente saber que a gente está alcançando aí o Brasil e o mundo também, né? E é isso aí. Gratidão novamente, eu que agradeço. Mayra. Gratidão. Que todos possam ficar aí na energia, que o Reiki faça parte da caminhada, não só para os terapeutas, mas também para quem quer conhecer o Reiki, quem quer receber o Reiki. Então, nesse momento, sintam aí recebendo a energia do universo nos vossos corações. Gratidão.